vazada com várias alterações, a gente vai comentar aqui sobre isso. Pedrão, tem a chance do Sampaoli ser demitido hoje? Vamos abordar esse tema que tem informação sobre isso. Botafogo proibindo camisa do Flamengo no Nilton Santos. Vamos falar sobre esse absurdo também. E várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, meu camarada, assista ao vídeo completo, se inscreva, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Se inscreveu? De verdade? Então vambora, meu querido. Se liga só. Apareceu de quem foi a brilhante ideia de subir os preços da final da Copa do Brasil dos ingressos. Vamos ler a matéria aqui do grande jornalista Rodrigo Matos do portal All Sport. Vamos lá. Flamengo aumenta em até 85% o valor dos ingressos para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo em relação à decisão de 2022, e a gente já conversou sobre esses valores no vídeo que eu postei às 5h30 da manhã hoje, tá? Reunião entre Landim e vice-presidente de comunicação e marketing, Gustavo Oliveira, definiram os preços. Mas, gente, eu tô vendo muita gente aí botar a foto do Gustavo Oliveira. Aí, da onde veio a brilhante ideia de aumentar o valor dos ingressos e coisa e tal? Tudo bem, ele tem participação. Mas a responsabilidade é do chefe. É o presidente do Flamengo é o responsável pelo aumento absurdo dos ingressos da final da Copa do Brasil. É ele. Porque ele tem a caneta, ele é o presidente, ele foi eleito pelos sócios do clube. Então eu imputo a ele essa responsabilidade, tá? Teve participação em coisa e tal, e mostra o total desconhecimento de um jogo de futebol e a influência da torcida nesse jogo. Espero que o Flamengo vença essa final, porque senão vai ter as digitais dele também nesse vice-campeonato do Flamengo, que não vai acontecer, porque o Flamengo vai entrar em campo e vai acabar vencendo, torcendo para isso, tá? E aí, algumas torcidas organizadas do Flamengo, né, a Nação 12, Urubuzada, a torcida jovem do Flamengo, né, entre outras torcidas organizadas do Flamengo, soltaram uma nota se revoltando, né, uma nota de repúdio contra essa situação do aumento absurdo dos ingressos. Está aqui, vou ler uma parte da nota. Mais uma vez, essa atual diretoria deixa claro que está adotando uma política elitizada dentro do clube. Nas vitórias e nas contratações eles aparecem, mas nos momentos conturbados eles se escondem. Algo totalmente oposto do depoimento do senhor Omisso Landim antes da candidatura, entrevista ao Benjamin Bach, lá na época do Fox Sports ainda. E a cada dia que passa, afasta um verdadeiro torcedor do Flamengo das arquibancadas, diz parte da nota aí que foi soltada pelas torcidas organizadas do Flamengo, Urubuzada, Jovem do Flamengo, Nação 12, enfim, entre outras. Parabéns às torcidas organizadas do Flamengo. E a informação que chega também é que o Rodrigo Tosh, que é o vice-presidente de finanças do Flamengo, sequer participou dessa reunião. Foi uma decisão do presidente do Flamengo, do vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo. Então, não, Pedrão, mas aí tá cobrando caro porque caiu cedo na Libertadores. Mesmo que fosse isso, não é isso, porque o Flamengo tá na final da Copa do Brasil, vendeu 300 milhões em jogador. Mas mesmo que fosse isso, meus amigos, o torcedor não pode pagar o pato pelo papelão que eles fizeram na Libertadores. Então eles fazem um papelão na Libertadores e quem paga o pato é o torcedor. É brincadeira, né? Vou te contar uma história. Mas vamos lá, vamos avançar. E a Raíssa Simplício já chegou com a informação que o São Paulo vai praticar a lei da reciprocidade em relação aos ingressos da final para o segundo jogo. Ou seja, a diretoria do Flamengo pega e cobra R$700 para o torcedor visitante, no caso o São Paulo, para vir ao estádio do Maracanã. E aí o torcedor do Flamengo, quando for lá em São Paulo, também vai ter que pagar R$700. E tá certo o São Paulo. São Paulo tá certo, vou falar que os caras estão errados, vou ser maluco aqui. Se o São Paulo faz isso com o torcedor do Flamengo lá, eu ia querer que fizesse a mesma coisa com os caras aqui.
Já fizeram isso com o Corinthians ano passado. Sabe o que a diretoria do Corinthians fez? Comprou os ingressos do Flamengo e revendeu mais barato para sua torcida. Olha a diferença. Tudo bem, o Flamengo terminou campeão, mas ano passado o preço do ingresso não estava tão absurdo igual nesse ano. É brincadeira, viu? Vou te contar a história. Mas vamos seguindo aqui, galera. Ó, o negócio é o seguinte, pessoal. No treino da última sexta-feira e também desse sábado, a gente sabe que nos dias de partidas do Flamengo, no dia dos jogos, também tem treino do Flamengo, que o Sampaoli gosta de, sobretudo, deixar bem azeitada ali a bola parada, mas não adianta de nada, porque durante o jogo a gente não vê isso. É o seguinte, de olho no confronto, Sampaoli fez alterações na equipe e mais uma vez Gabigol ficou entre os reservas. Se essa ação for concretizada, a gente vai passar a escalação daqui a pouquinho, já tá em tudo que é portal aí, tá? Se isso for concretizado, o camisa 10 do Flamengo começará um jogo no banco após 12 duelos. De fato no banco, tá, gente? Não dá, mas já teve jogo que poupou, mas não tô falando de poupar. Tô falando de começar no banco porque por opção técnica, não por opção física, não por poupar e coisa e tal. A última vez que o Gabigol começou no banco de reservas em um jogo do Flamengo aconteceu no dia 28 de junho desse ano, quando o Flamengo enfrentou o Alcas pela Copa Libertadores da América. Na ocasião, o rubro-negro venceu por 4-0 e o atacante Pedro foi titulado mais querido. O camisa 10 entrou apenas na segunda etapa aos 20 minutos. E aí, eu só espero que o seu Gabriel, se ele continuar no banco, se o Pedro entra, hoje arrebenta, mete 3 gols contra o Botafogo, o Gabigol vira a reserva do Flamengo, eu só espero, tá, que o senhor Gabriel não vá para a zona mista para criar tumulto no Flamengo. Porque quando ainda então o técnico do Flamengo, Vitor Pereira, botou ele no banco, o Flamengo venceu por 2-0 o Fluminense do Maracanã. O Pedro arrebentou com o jogo, fez gol no jogo, Ayrton Lucas fez gol no jogo, ele vai para a zona mista, eu quero competir posição com o Pedro e coisa e tal, sem a menor necessidade. Sem a menor necessidade ele dar esse tipo de declaração. Então espero eu que ele não faça isso hoje, tá? E nem faça daqui pra frente caso o Pedro continue arrebentando. Galera, é o seguinte, vamos entrar aqui agora no jogo Flamengo e Botafogo hoje. Um jogo de extrema periculosidade. Então de cara já venho falar aqui pra vocês, quem for ao jogo, toma cuidado, tá? Não dá bobeira na rua, entra direto no estádio, tá? É o jogo, diria eu, com o clima mais bélico do Brasil, é esse aí. Flamengo e Botafogo. Porque os caras, eles têm um ódio, assim, exacerbado do Flamengo. Teve um clássico aí que os caras espalharam pelas ruas no entorno do Newton Santos, nos postes e coisa e tal, panfletos, né? Ali se referindo à tragédia do Ninho do Urubu. Os caras já estão nas redes sociais, sabe, atacando o Flamengo de forma baixa. Os caras detestam, os caras odeiam o Flamengo, os caras têm uma inveja do Flamengo assim, bizarra, absurda. E hoje o estádio dos caras vai estar lotado, sobretudo pela fase que eles vivem hoje, tá? Então tomem bastante cuidado, inclusive já tem informação aqui, a Polícia Militar do Rio de Janeiro preparou um esquema especial de segurança para a partida de hoje entre Botafogo e Flamengo pelo Brasileiro. O clássico é reconhecido como jogo de alto risco pelas autoridades do Rio de Janeiro. Olha só o número, olha o contingente. Cerca de 700 policiais foram designados para circular pela área do Newton Santos, visando garantir a ordem e segurança do local. Guardas municipais também participarão do esquema de planejamento. Inclusive, cara, olha, já tá rodando pelas redes sociais vários vídeos, várias imagens de confusões, de pancadaria pelo Rio de Janeiro. Então você, torcedor que não vai para assistir o jogo, vai para curtir, coisa e tal, toma cuidado, tá? Chega cedo, não chega em cima da hora, porque o estádio fica cercado. O Newton Santos é um estádio que ele é cercado por ruas estreitas ali, então você fica bem próximo, tá? Do torcedor do Botafogo. Então
toma bastante cuidado. Sobretudo na saída também, porque se o Flamengo vence esse jogo de hoje, meus amigos, para sair é para mais de uma hora e meia depois, até que se esvazie o entorno do estádio, porque é muito perigoso, tá? E aí é o seguinte, ó, além disso, o Botafogo, na minha opinião, ainda comete um erro. Olha só, Botafogo proíbe torcida do Flamengo a usar o manto sagrado nos camarotes do estádio. A ideia do clube alvinegro é evitar brigas. O jogo é considerado de alto risco. Tá errado. Tá errado. Porque quando o jogo foi no Maracanã, o torcedor do Botafogo teve o direito de usar a camisa do Botafogo em qualquer lugar do estádio. Porque o Flamengo fez a segurança desse torcedor do Botafogo. Então, quando o torcedor do Flamengo vai lá no estádio deles, o Botafogo tem que garantir a segurança do torcedor do Flamengo e o torcedor do Flamengo tem que ter o direito de usar a camisa do Flamengo. É claro, não vai um camarada do Flamengo com a camisa do Flamengo pular lá no meio da torcida do Botafogo. Ele é louco. Agora, em camarote que ele comprou, que ele adquiriu, no setor do visitante, tudo bem, não tem nada dizendo do setor do visitante, mas não interessa. Tá errado o Botafogo. Eles têm que garantir a segurança do torcedor do Flamengo e não estão garantindo isso. E pra mim isso é gravíssimo, tá? Vamos prosseguir aqui. É o seguinte, ó, a estratégia do Sampaoli pro jogo de hoje era anunciar os 11 titulares contra o Botafogo apenas na hora da preleção. A ideia é esconder a escalação do adversário até o último minuto. Mas não entendo isso, porque durante a semana vazou tudo aí, né, do CT Ninho do Urubu. O argentino testou várias formações e nomes diferentes nos treinos da semana e deve ter uma equipe com muitas novidades no clássico dessa noite. E aí, eu me lembro do Zé Ricardo, rapaz. Porque o Zé Ricardo, no confronto contra o Vitória, pós-jogo do Vitória na Ilha do Urubu, ele é demitido, se eu não me engano, no ano de 2017, ele mudou tudo. Ele botou o Arão de primeiro volante, ele botou fulano, e tomou de 2-0 pro Vitória dentro da Ilha do Urubu. O Bandeira que segurava o Zé Ricardo naquela oportunidade acabou sendo demitido. Hoje o Sampaoli vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer uma alteração geral no time do Flamengo. Ele já sacou, meu irmão, vou fazer o que eu quero mesmo, de verdade, porque eu vou cair a qualquer momento. E ele não tá mais nem aí, tá? E aí, a gente tem aqui, ó, o grande Fred Gomes soltou a matéria agora há pouco, tá fresquinha a matéria do Fred Gomes no Globoesporte.com, tá aqui, ó. Pedro é confirmado e Alan e Gerson voltam ao time. Apesar de ter treinado bastante tempo na semana, né, treinou na sexta, treinou hoje, o Rossi, mais uma vez, não deve fazer a sua estreia e o Matheus Cunha deve ser mantido no gol do Flamengo. A principal novidade é o Pedro no lugar do Gabigol. E a gente já tem o time do Flamengo confirmado aqui pelo GE, né? Apurações feitas aí também. Tá aí, ó, Matheus Cunha no gol. De fato, ele vai com os três zagueiros, que no meu entendimento é um erro absurdo cometido por ele. Ah, Pedrão, mas ele quer deter a bola aérea do Botafogo porque tem o Diego Costa, pode entrar o Tiquinho no jogo e coisa e tal. Meus amigos, ele não vinha usando três zagueiros há um bom tempo. Por que ele não testou isso antes? Vai usar logo contra o líder do campeonato, fora de casa, com os caras com fome, após ser eliminado? Vai testar nova formação logo nesse jogo? Pra mim é um erro, tá? Pode até dar certo, depois vocês vão me cobrar aí, mas pra mim é um erro. Então, 3 zagueiros no Flamengo, Fabrício Bruno, Eric Pulgar no meio da zaga ali fazendo a saída de bola e Léo Pereira, beleza? Na verdade, Léo Pereira lado esquerdo, Fabrício Bruno lado direito e o Eric Pulgar ali centralizado. Nas alas, o Wesley de um lado, Ayrton Lucas do outro. No meio campo, Gerson e Vitor Hugo, na verdade, Alan, Gerson e Vitor Hugo, tá? Bruno Henrique e Pedro no ataque. Esse é o time do Flamengo. Só recapitulando. Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Pulgar, Léo Pereira, Wesley, Alan, Gerson, Vitor Hugo, Ayrton Lucas, Bruno Henrique e Pedro.
essa é a escalação do Flamengo para encarar o Botafogo. O centroavante foi destaque em índices físicos nas últimas 2 semanas e conquistou a titularidade. Na parte técnica, Pedro também treinou muito bem. Outras novidades importantes são as entradas de Alan, Vitor Hugo e Gerson. O último cumpriu suspensão contra o Internacional. Eric Pulgar irá descer durante a fase defensiva, tá? Ou seja, quando o Flamengo estiver defendendo, vai ser uma linha de 3 zagueiros, e quando o Flamengo estiver atacando, ele faz a saída de bola ali, juntamente com o Alan, com o Gerson, enfim. Essa é a equipe do Flamengo. Eu acho um erro fazer esse tipo de teste logo nesse jogo. A coisa que eu mais gostei foi o Gabigol no banco e o Pedro no time. Que o Pedro já vinha esperando essa oportunidade faz tempo, já vinha jogando bem e estava sendo preterido pelo técnico. Hoje parece que isso aí realmente mudou de figura. Mas vamos prosseguindo aqui que tem mais coisa. Galera, hoje a partida para o Sampaoli vale muito mais do que apenas 3 pontos. Hoje a partida para o Sampaoli vale a permanência no seu cargo, inclusive mais cedo, né, às 4 da manhã o GE soltou uma matéria falando sobre isso, tá aqui. Em momento de maior pressão no Flamengo, Sampaoli tem mais que 3 pontos em jogo do Clássico. Por mais que o Landim tenha falado, ele foi na CBF, ele falou que é óbvio que o Sampaoli fica até a final da Copa do Brasil, existe a possibilidade do Sampaoli ser demitido hoje. E pra mim tinha que ser demitido independentemente do resultado. Porque o elenco tá rachado, os caras não querem o Sampaoli. Vai ceder a pressão de jogador, Pedrão, meu querido. Cria um fato novo, vence a Copa do Brasil e no ano que vem debate uma reformulação no elenco. Mas nesse momento, o mais importante para mim é o título da Copa do Brasil. E aí, a gente teve aí o jornalista Vene Casagrande, e eu também apurei algumas situações dos 3 cenários de demissão do Sampaoli. Perde, toma pancada no Botafogo hoje. Eu diria para vocês que nem precisa, tá? Tomar uma pancada no Botafogo. Se o Flamengo empatar, jogando aquele futebol horroroso que protagonizou contra o Inter, né? Porque futebol é fogo, você pode fazer uma péssima partida e empatar o jogo. Se isso acontecer, pode ser que ele caia, tá? A pancada pela pancada cai na mesma hora. Cai na mesma hora, beleza? Se ele não cair hoje, se ele vencer a Copa do Brasil, ele fica até o final do Campeonato Brasileiro, mas no final do ano é demitido. Se ele perde a Copa do Brasil, deve sair imediatamente, né? Assim como o Renato Gaúcho, por exemplo, perde a final da Copa Libertadores, sai imediatamente, o Flamengo segue o brasileiro, o restinho de brasileiro daquele ano de 21, se eu não me engano, com o Mauricinho, né? De interino, ou Mário Jorge, enfim, não lembro. Então, esses são os 3 cenários. E eu não vou torcer pro Flamengo perder pro Sampaoli cair, tá? Porque ainda mais contra Botafogo, você tá louco. Tem que ganhar do Botafogo de qualquer jeito. Tá? Tem muita gente falando isso aí, eu não concordo muito com isso não, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.